nossa nutróloga queridíssima de volta, a doutora Liliane Opperman, bem-vinda! Muito obrigada. Hoje no nosso quadro Fato ou Fake, que também é um quadro muito especial, muito importante para o público. Então, a doutora Liliane, ela transita em um quadro, em outro quadro, porque é uma referência na área e a gente adora, né? E você sabe o quanto que o assunto de hoje transita com a nutrologia? Apesar de muitas pessoas pensarem que é específico da psiquiatria, o TDAH, às vezes, numa consulta de nutrologia, onde às vezes aquele paciente fala, nossa, eu não consigo ter foco na dieta, foco no treino, perco a motivação, procrastino a mudança. Muitas vezes é ali que a gente já fala, opa, pode ter. Também temos que olhar um pouquinho mais para isso. Doutora, quando a gente fala, então, do transtorno, eu quero já abrir te perguntando antes do fato ou fake, como é feito o diagnóstico e se a gente chama realmente de diagnóstico ou se a gente chama de condição, né? Porque eu gosto de usar os termos corretos e eu acredito que quem está do outro lado, a gente não é obrigado a saber, por isso que a gente tem que fazer pergunta. O transtorno é considerado um diagnóstico ou ele é considerado uma condição? É um diagnóstico. É diagnóstico. Agora, na psiquiatria, os diagnósticos, eles são espectrais. Ok. Que é, dentro de um mesmo diagnóstico, tem diferentes espectros. Então, você tem diferentes níveis de qualquer patologia. Perfeito. E muitas vezes você pode transitar em sintomas diferentes desse mesmo transtorno. Ok. E uma outra coisa interessante da psiquiatria é entender que para ser um transtorno tem que gerar transtorno na vida da pessoa ou daqueles com quem ela convive. E isso faz de uma doença um transtorno. Perfeito. E o diagnóstico nesse caso? É clínico, baseado no que a gente chama, que é o manual chamado DSM-5, que é para estatística e diagnóstico de saúde mental, onde você precisa preencher alguns critérios, dentre eles os de desatenção, os de hiperatividade, impulsividade, que são diversos, pelo menos 5 a 6 persistentes por 6 meses. Então, é um diagnóstico também que a gente precisa avaliar este paciente por um determinado tempo e mais, observar se essas condições, se esses sintomas, eles também permanecem. Ou seja, ou na escola, no caso da criança, ou no trabalho, no caso do adulto, ou na casa, ou no ambiente social, ou no ambiente familiar. Então, ele tem que estar presente em pelo menos 2 contextos sociais. Então, não é simples assim. Por isso, então, talvez explique a sua frase do início do programa, que hoje muitos adultos não diagnosticaram na infância e aí sofrem, né, com sérias Até questões. em relacionamento. Fala, nossa, meu Deus, é difícil manter um relacionamento, perde a motivação dentro do relacionamento, ou a pessoa com quem convive com ela acha que ela é preguiçosa, acha que não tem compromisso, não tem comprometimento, sendo que é uma pessoa extremamente que se autocobra, que procrastina, tamanho ao sofrimento, né, da distorção assim, das ideias. E eu quero muito desmistificar e tirar esses rótulos e entender o seguinte, é um transtorno que tem tratamento e precisa ser tratado. Perfeito. Doutora, vamos para o fato ou fake. Eu vou deixar para o final a questão daquele medicamento que nós não podemos falar o nome, mas que é muito conhecido e que as pessoas tomam para tomando emagrecer livremente. Vamos Isso deixar aí. para o final, então já deixei, não podemos dar spoiler agora, isso vamos guardar para o final. Mandem perguntinhas, primeiro fato ou fake na tela. Olha lá. Fato ou fake, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode vir em qualquer fase da vida. É fake. É fake. Quando uma pessoa tem esse diagnóstico na vida mais madura, provavelmente não foi visto lá atrás. E para a gente chegar à conclusão desse diagnóstico, uma das perguntas é sobre como era o comportamento lá atrás. Nem sempre aquela criança que era hiperativa, que subia, né, nas paredes, escalava as coisas, eu era uma dessas, tá? Era uma dessas. Nem sempre ela vai ser um adulto desse jeito. Porque às vezes essa hiperatividade vai ficar no campo das ideias e não no campo da ação física. Né? Eu falo que eu aqui vou querer que as pessoas não se sintam inferiores por conta disso, porque eu, na vida adulta, percebi que eu tinha um espectral de TDAH na infância, no quesito da hiperatividade. Era muito atenta, tinha hiperfoco para algumas coisas, mas era essa criança que não conseguia parar quieta, que subia em telhado, escalava. Que loucura, doutora. E tinha aquele hiperfoco de desenho. Então, por exemplo, eu vou passar uma fase da minha vida, eu desenhava abelhas. Então, eu ficava super focada nisso. Tem pessoas que podem montar quebra-cabeça e ficam maravilhosamente bem, mas não consegue, por exemplo, ler um livro.
E tem uns que vão ler muitos livros sem parar e que daí não focam na outra chegam atrasados em algumas coisas, não conseguem prevalecer quando vai formar alguma coisa ou fazer uma estratégia para o futuro. Entendi. Porque uma das características também do TDAH é uma cegueira para o futuro. Então, tudo que o planejamento é algo difícil para quem tem o transtorno. Tá certo. Vamos para o próximo fato ou fake. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Fato ou fake? O TDAH é um transtorno neurobiológico, é isso? Não, neurobiólogo de causas genéticas caracterizado pela desatenção e hiperatividade. Fato. É fato. E quando a gente fala neurobiológico, gente, é biológico. Não adianta a pessoa achar que apenas a questão... Não, biológico que eu falo assim, não é nem a questão, eu vou mudar o comportamento. É químico. Precisa de tratamento, muitas vezes medicamentoso. E também precisamos tirar o estigma do remédio. O remédio, ele só é um problema quando ele é dado para a pessoa errada. No caso, que você citou muito bem, pessoas que usam para emagrecer. E já a doutora vai explicar por que acaba tendo aí. E não são só as pessoas que querem emagrecer, não. Quem precisa manter um foco por causa de alguma coisa do trabalho também usa. Só que aí vão ficar extremamente ansiosas, agitadas, com insônia, podem ter depressão. Dá ruim, bem arriscado. Fica assim, tá até fora do estado normal. Vamos deixar para daqui a pouquinho. Próximo fato ou fake na tela, mandei perguntinhas no @VocêBonitaTV. Pessoas com TDAH são menos inteligentes do que pessoas não acometidas pelo transtorno. Fake. Fake. Isso não tem nada a ver. Em tratamento, uma pessoa com TDAH pode ter, inclusive, um QI até superior. O QI independe de tratamento ou não. Mas, assim, nós percebemos que a pessoa sem tratamento, ela passa por esse viés de não ser inteligente por conta dos pensamentos agitados, a falta do foco, a falta da concentração, sendo que, na verdade, tem o lado positivo do TDAH, que eu fiquei de comentar. Sim. Então, por exemplo, as pessoas hiperativas, com muitas ideias, então elas, na áreas que exigem assim, muita criatividade, elas se dão muito bem. São pessoas que podem ter essa hiperenergia, hiperfoco, e com isso entregar algo muito superior, tamanha esse hiperfoco em algo que goste. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro. O hiperfoco é naquilo que a pessoa gosta. Aquilo que ela não gosta é a coisa mais difícil de ser feito. Por exemplo, minha mãe vivia brigando comigo porque eu não arrumava, o meu quarto era uma bagunça. Mas eu era super focada nos estudos. Mas o meu quarto, Carol, não tinha condições. Então, doutora, mas e quando a gente está falando de algumas coisas que exigem disciplina, comprometimento e que a gente tem que fazer, independente ou não de ter o transtorno? Então, nós precisamos ter algumas regrinhas na vida. O planejamento, ele é essencial. Por exemplo, se na noite anterior, que você sabe que no dia seguinte você tem uma agenda com reuniões, trabalho, exercício, marcado consulta, diversas atividades. Se à noite você faz uma leitura de tudo o que você tem para fazer, você já começa a organizar melhor. A falta de organização, de planejamento ou de rotina, sabe aquela pessoa que dorme um dia num horário, acorda outro dia no outro? Isso dificulta muito o planejamento, isso dificulta muito o comprometimento. Então, ter rotina, na pandemia a gente viveu muito isso, porque quando a gente fez aquele quadro da pandemia, né? Lembra? Sim. Que era, e agora, engordei na pandemia? A gente falava muito sobre o que as pessoas deveriam fazer para não ter ansiedade ou depressão. E criar uma rotina, mesmo que dentro de casa. Sem dúvida. Ter o local onde é o trabalho home office, o local para você comer. A rotina, ela é algo crucial para qualquer pessoa, em especial para quem tem TDAH. Coisa. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais dessa questão de coisas que às vezes a pessoa não gosta, porque todo mundo tem algo que não gosta de executar. Exatamente. Isso é fato. São os ossos do ofício. Às vezes, mesmo tendo ou não um transtorno, é necessário executar. E daqui a pouquinho você me conta como é que a gente ajuda essas pessoas que, como você falou, que elas sofrem, porque elas também se cobram o gostar, talvez, de algo que seria importante, gostar e não gostam. Então, daqui a pouco a gente também vai para essa parte. Mas agora, mais um fato fake na tela. Uma forma de simplificar a suspeita do TDAH no adulto é o entendimento sobre as variações no pico de energia.
Fato. Fato. E aqui a gente reforça que é suspeita. Aqui ninguém vai poder se diagnosticar. A pessoa pode ter uma ideia e procurar um profissional para, de fato, fazer esse diagnóstico. Sem dúvida. Tem um gráficozinho que eu fiz, que a arte fez maravilhosamente bem, mostrando a diferença dos picos de energia vamos colocar das na tela, pessoas então, que têm o TDAH comparado com quem não tem. Ai, que interessante. Esse azulzinho, né? Aqui a gente tem a linha do tempo, começando às 7 da manhã, às 10 da manhã, 3 da tarde, terminando meia-noite. Uma pessoa sem TDAH, ela acorda, tem um leve pico de energia na manhã, por volta da hora do almoço cai, tem um leve pico de energia à tarde, ou seja, tem essas nuances. Enquanto que quem tem o TDAH, os picos eles são muito mais pronunciados e as quedas também. Entendi. Isso pode ser confundido com mudança de humor, isso pode ser confundido, inclusive, com transtorno de bipolaridade de rapidez, que são aquele mais rápido, né? Sim, faz sentido. E as pessoas ficam perdidas no diagnóstico e elas ficam, meu Deus, por que eu tenho tanta energia às 3 da tarde e aí quando é 18 horas que eu ainda tenho que entregar um monte de coisa, eu não consigo fazer nada. Entendi. E aí, para piorar, às 10 horas tem outro pico de energia e a pessoa acordada. Precisa dormir. Entendi. Então, o tratamento, e dentro da psiquiatria integrativa, a gente fala que é o tratamento não só medicamentoso, mas de diversas outras formas farmacológicas, naturais, fitoterápicos, para ajustar esses picos de energia. Isto aqui me lembra hormônios, cortisol, não sei o que lá, não lembra, gente? Você olha, Silvinho tá só fazendo assim, já vou conversar com ele, nosso câmera querido, que quer fazer uma pergunta, vou deixar para daqui a pouquinho. Vou lá e já volto, segura essa parte dos hormônios, que o nosso público também adora falar sobre isso, daqui a pouquinho tem perguntinhas também no @VocêBonitaTV. Será que então, essa liberação hormonal em quem tem o transtorno é diferente? Você vai me contar daqui a pouquinho. Vou te contar tudo. Meu Deus, que aula, tá vendo? Para tudo que você tá fazendo, assiste. Responde agora, né, Gláucia? A pergunta de milhões. Será que toda questão hormonal é diferente quando a pessoa tem o transtorno, doutora? Você sabe que é interessante a gente até voltar naquele gráfico Vamos colocar aqui, só para ficar bem didático, porque se você estava achando que eu só ia falar do cortisol, porque o cortisol ele faz exatamente isso, mas aí tem um outro agravante que mexe com outro hormônio, que é a insulina. Tanto crianças quanto adultos que comem alimentos muito ricos em açúcares, faz mais ainda essa hiperatividade. Tanto que no tratamento, nas medidas dietéticas que devem fazer parte de qualquer transtorno da psiquiatria, inclusive medidas de alimentação, cortar o açúcar é fundamental, porque você vê aquele adulto, sabe aquele que passa o dia inteiro, toma um cafezinho com açúcar para ficar atento, só que ele faz isso aqui, sobe lá num grau de hiperatividade que ele pensa que ele vai ficar atento, aí ele fica mais desatento ainda. Entendi, porque descontrola essa questão dos Então você imagina juntando picos de insulina com alterações do cortisol, numa fadiga adrenal, como que a gente precisa não só tratar com um medicamento específico do TDAH, mas olhar para tudo isso em conjunto. É aí que faz a diferença. É metabólico, não tem jeito. Fiquei assustada com essa curva que eu tô vendo. Isso a gente já consegue ter, enfim, a projeção na fase infantil, nas crianças. Na fase infantil. Já dá para É aquela mãe que fala, nossa, tudo. é 10 horas da noite, tá pulando na cama. Na cama. Só que aí esquece que jantou e comeu sobremesa, açucarada. Piora. Piora muito. Tá certo. Tem perguntinha já ou a gente vai pro próximo Fato ou Fake? Diretora, me diga. Fato ou Fake na tela e a gente continua. Manda perguntinha já. Doutor, olha lá. Fato ou Fake? Constantemente confundido com dislexia, o transtorno de ansiedade, preguiça, dificuldades com o aprendizado, o TDAH acaba tendo um difícil diagnóstico. Fato. Na verdade, é engraçado porque, vamos falar um pouquinho da criança. Muitas mães morrem de medo da criança ter um diagnóstico desse, então ela prefere acreditar, não, meu filho é preguiçoso, ele é porque ele dorme, não acorda direito, não, é porque ele não gosta das matérias, mas é muito mais fácil você entender que pode ter um diagnóstico, porque diagnóstico é igual a tratamento. Certo. Então, muitas pessoas, elas postergam essa procura, dessa ajuda médica. Ficam assim, não, é outra coisa, ansioso, eu também sou ansiosa. Porque pai e mãe gostam às vezes de dar uma... Exato. Tem que ir.
E daí tem um Não é componente fácil, né? genético também, viu? Né? Tem um componente genético aí, o TDAH. Então, às vezes, se aquela mãe também tem, ela vai procrastinar essa busca para ajuda do filho. Fisiologicamente, né? Exatamente. Entendi. De uma forma que ela não consegue. Ai, doutora, que complicado. Agora, vamos falar da dislexia, só para não ficar solto aí no ar, que a gente colocou no Fato ou Fake. O que acontece muito nessa idade escolar, que é uma idade do aprendizado, onde você vai aprender as palavras, as letras, a juntar, a formar sílabas. Você tem que ter também a ação relacionada a cada palavra remete a uma imagem. E tudo isso, na organização de uma criança, vamos lá, dos seus 7 anos, que é uma idade de alfabetização, podem ocorrer várias situações que aí fala, não, pode ser essa dificuldade mesmo de aprendizado. Entendi. E tem mais uma outra coisa. Foi maravilhosa a pauta com a doutora Carla Otorrino, e eu conversando com ela, ela me trouxe um dado que a Sociedade de Otorrino norte-americana fez um levantamento de que 30% das crianças com diagnóstico de TDAH e tratamento apresentam um déficit auditivo. Então, elas, por não escutarem, aparentam que não estão prestando atenção ou estão no mundo da lua. Então, é sempre avaliar déficit auditivo. Que coisa, doutor. Então, a gente acabou de trazer essa informação, né, enfim, concreta da Otorrino que a gente falou há pouco. Agora, eu queria ainda te perguntar, antes de ir para o próximo Fato ou Fake, você comentou aí dessa questão que na infância a gente vai reparando, porque vai aprendendo a ler, escrever, comportamento, etc. Tem outros comportamentos da infância que também podem indicar algo, ou seja, demora na fala, manter ali uma distância de certos alimentos, parte de mastigação, essas coisas entram. Sem dúvida, porque se a mastigação está insuficiente, e aí a gente já está falando talvez de um problema odontológico, que geralmente está relacionado a um problema otorrinolaringológico que dificulta a respiração. Entendi. Então, por exemplo, aquela criança que mastiga mal, que tem uma arcada aberta, dorme de boca aberta, não respira pelo nariz, ela fica cansada, então ela não vai ter rendimento escolar. Se ela mastiga mal, o alimento não é bem aproveitado, então ela não está bem nutrida, ela também não vai ter um bom rendimento escolar. Isso vale para adulto também, que come qualquer coisa, que come fast food. Então eu falo que, de repente, antes da gente taxar um diagnóstico, a gente tem que organizar tudo. Vamos organizar a alimentação, tratar a deficiência de vitamina D, anemia, quanta criança tem anemia, e adulto também. Anemia comum, entendeu? Tem muito obeso desnutrido. E aí aquela pessoa tem uma série de dificuldades orgânicas que também podem levar a isso. E elas podem também coexistir. Entendi. Então tem que ser olhado nesse conjunto. Deixa eu aproveitar agora e ver a perguntinha do Silvinho, Gláucia. Vamos ao momento? Já vem. Vamos, vou ali, ó. Vem cá, meu querido. Ele tá aqui atrás da cama, mas ele vem. Olha lá. Meu câmera querido, que tá com a gente há muito tempo. Ontem ele veio me mostrar aqui, ó. Ele tem a fitinha dele. Olha que bacana, que fica aqui para todo mundo, né? Que trabalha com você, que convive com você. Que eu tenho. Tá certo. Faça a pergunta que você quiser. Bem-vindo. Doutor, meu desempenho escolar sempre foi muito complicado, sofrível, né? E eu nem sabia, meus pais também nem sabiam que existia TDAH. E eu descobri isso faz um ano, doutora. Eu tenho 52 anos, eu descobri agora. Caramba, eu acredito, isso é muito comum. Você se identificou com as coisas que ela comentou? Sim, perfeito. Nós tentamos fazer o diagnóstico, procuramos médicos e tal, era tudo muito caro. E até que descobrimos um médico, uma neuropsicóloga que fazia através do nosso convênio. Que legal. E eu fiz e minha filha fez também. É genético. Eu fui TDAH, diagnosticado TDAH, e minha filha autismo. Tem também muitas similaridades. Então a questão genética pode estar envolvida também nesse caso, pensando, por isso que eu fiz aquela pergunta no início, como que a gente cita e interpreta a questão do transtorno, porque o autismo é uma condição. Isso. Mas que também entraria num diagnóstico. É difícil, né, doutora? Espectral. Este é mais espectral do que nunca. Do que nunca. Agora, o fato muitas mudanças da vida de vocês, da alimentação inclusive, vão ser úteis para os 2 tipos de condições. E, claro, o tratamento medicamentoso. Você vai ficar pensando, vou lamentar
os meus 50 anos que eu vivi pela metade. Sim. Pensa que a sua efetividade pelos próximos 20, 30, vai compensar tudo o que já aconteceu. Porque, afinal de contas, o que aconteceu, a gente não tem mais o domínio, a gente só tem a partir de agora. E já mudou, então, nesse ano que você... Já mudou o ânimo já foi melhor, algumas coisas que eu consigo me concentrar melhor, isso já mudou muito. O que eu queria perguntar para a senhora, doutora, é o seguinte, como que as pessoas mais humildes podem fazer isso? Eu consegui através do convênio, que eu tenho convênio aqui da TV, graças a Deus. E o diagnóstico particular era muito caro. Como que as pessoas mais simples conseguem diagnosticar? As redes básicas geralmente têm pediatras que são os primeiros mais atentos. Eu falo que os clínicos nem sempre estão tão atentos a diagnosticar no adulto, mas os pediatras, eles são bem atentos a ter essa percepção. Ter uma conversa importante com essa família, entender o movimento dessa criança na escola. Muitas vezes é a necessidade também de passar com um neuropediatra e quanto mais a especialidade, subespecialidade, mais difícil fica para a rede básica. Mas só desse pediatra atento, já suspeitar, já conversar com essa mãe e já possivelmente ali dar algumas orientações ou mesmo uma medicação, a gente tem medicações de mais alto custo, de menor custo, tem algumas que o governo podem dar, que entram na lista dos medicamentos de alto custo, que precisam de um relatório médico e a escola tem que estar muito alinhada. E o olhar dos pais, eu vou dizer, que pauta brilhante para alertar que às vezes o primeiro momento, a primeira desconfiança é quem convive. Não é verdade? Exatamente. Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz entrega esta parte. E certamente, sabendo procurar, temos na rede pública, né, doutora? E é aquela história, se a gente está próximo de alguém, seja da família ou seja no convívio do trabalho, e a gente nota que há algo diferente, pensando com todas as informações que a doutora trouxe hoje, desses comportamentos e dessas questões, não dá para desistir, porque vai ter o profissional, que nem você falou, você encontrou uma profissional. Foi difícil. Eu imagino. Nossa, é por isso que a gente, né, esse programa é maravilhoso. Sim, perfeito. Porque a gente bate na tecla do não desista. Você fala, não, há algo estranho, eu não vou desistir. Então, eu acho que isso é importante também, né? Isso a gente é muito vem importante. Com esse... É difícil porque a gente mesmo desiste de quase tudo. Sem dúvida. Eu trouxe até uma tabela para mostrar o que está por trás da procrastinação, os mecanismos do porquê que muitas pessoas desistem, porque quem vê de fora acha que é preguiça, acha que não tem foco, não tem força de vontade, é preguiçoso, é mimado, são rótulos que muitas vezes uma sociedade dá, mas eu vou mostrar o que está por trás de alguns comportamentos. Vamos colocar na tela então, querido, obrigada. Se você quiser ficar aqui com a gente, fica à vontade. E conte comigo no que você precisar. Obrigada. Adoramos você, parabéns, é isso mesmo. E a gente está aqui para ajudar, tá vendo? Tem mais uma Vamos colocar o gráfico e depois a última pergunta. Olha lá. É o próximo. É o próximo. Vamos ver se é o próximo. Glaucia. Vai entrar já para vocês. Que pauta, hein, doutora? E assim, que maravilha. A procrastinação... Sai daqui, ó, coração. É geralmente naquilo que é importante para as pessoas. Glaucia diz que talvez não esteja no ponto, mas você vai contar antes da gente encerrar, mesmo que a gente não encontre. Perguntinha do público, olha lá. Vamos lá. Flávio, obrigada, um beijo. Geralmente o transtorno do TDAH demora muito ou depende da evolução do paciente. É verdade? Tem algum tipo de pior, enfim, uma evolução, né, das situações? Na verdade, quando tratado, diagnosticado e seguido, com todas as mudanças devidas, necessárias, mudanças alimentares, uso de medicação quando necessário, não tem por que ele ter uma evolução de piora. Entendi. Ele tem como transitar dentro dos 3 principais sintomas, que é a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade, pode, em determinadas situações da vida, transitar. Entendi. Por exemplo, meninos costumam ser mais hiperativos, meninas costumam ser mais desatentas. Na vida adulta, se vê que uma das coisas da impulsividade é geralmente relacionado a dinheiro, então impulsividade de compras, ou mesmo impulsividade para comida. Aquelas pessoas, eu tenho controle de impulsos muito difíceis para bebida, para comida. Então, pode transitar nos diferentes sintomas.
Mas, assim, o diagnóstico, ele é demorado porque o paciente demora a buscar ajuda. Mas uma vez que buscou e foi estabelecido, não tem demora. Tá certo. Doutora, muito obrigada. Depois a gente vai colocar nas redes sociais esse finalzinho, mas você volta sempre. Você é maravilhosa. Vai lá no Muito arroba obrigada. Doutora Liliane, doutora por extenso. Escreve a palavra toda, Doutora Liliane, arroba Doutora Liliane. Te espero, sempre um prazer. Gente, compartilhem essa pauta, tem muita gente precisando dessa ajuda. Te vejo amanhã ao vivo, à 1h, novo horário. E amanhã tem Marmifite do VB, tem Elizabeth Presa com arroz carreteiro vegano. Ô, delícia, a cara desse friozinho dessa época do ano, vocês não vão perder, né? Tô esperando vocês pra gente fechar essa semana super especial, viu? Beijo, beijo. Obrigada, menino Silvinho, querido, ó. Obrigada, parabéns. A gente tá aqui pra te ajudar sempre. E vocês aí de casa também. Beijo, até a próxima. Até amanhã!